acrescentar uma pequena coisa a tudo que já foi dito a respeito da utilidade dos ambientes costumes, que relembra que quem não compreende os ambientes onde vive, os costumes onde vive, a civilização onde vive, quem não analisa e não compreende, não vive a realidade. Não vive a realidade. É como um gado que vai caminhando no meio das coisas todas, sem se dar inteiramente conta do que está acontecendo. Bom, mas tem algo que é mais precioso ainda. A Europa, a sacrossanta Europa, como disse uma vez o Dr. Plínio, ela criou 1000 coisas, 1000 lugares, 1000 vilas, 1000 tecidos, 1000 alimentos, 1000 porcelanas, 1000 tudo isso, porque eles tinham amor de Deus. E isso foi fruto do amor de Deus. Onde não há amor de Deus, não brota algo assim, categoria, não brota algo elevado, não brota algo bom. Então, eu peço para terem no fundo, assim, nos comentários, se lembrarem desta verdade, e vamos dizer, essa verdade suprema que nós vamos conversar. Eu vou, então, começar a projetar e... Então, vejam que interessante. Eu chamo a atenção para esses dois personagens que estão aí, que eles não têm cara, evidentemente, inteiramente da época tradicional, quando esses trajes faziam parte do dia a dia deles. Mas, vê que são trajes tão bonitos, se nós compararmos com os trajes de hoje, nós vamos ficar, assim, aterrados de ver o fundo do abismo no qual nós caímos. Veja quantas peças de roupa, quanto elas são ornadas, quanto elas têm nível, quanto elas têm categoria. E isso era traje popular. Isso era traje popular. Bom, então vamos imaginar uma sociedade assim. Aí chegamos ao título do tema de hoje. Estímulo à cortesia e à dignidade da vida. Quer dizer, existem fatores que estimulam a cortesia e a dignidade da vida. Você já deve ter visto hoje na rua, quando as pessoas se encontram, às vezes, dão um murro da mão com o murro da mão do outro, depois dá um tapa, dá uma coisa qualquer, uma coisa grotesca, horrorosa. Não tem mais aquela vênia, aquela reverência, aquele aperto de mão, que era uma coisa muito bem calculada, conforme a pessoa, quando dois homens se cumprimentam, eles apertam mais firmemente as mãos. Quando um homem cumprimenta uma senhora, ele não aperta a mão dela, porque ela é uma senhora, não nos pode apertar a mão assim. Bom, isso tudo fazia parte do ritual da vida, que era uma vida digna. Isso fazia parte da dignidade da vida. Então vamos começar a ver um pouco o que o Dr. Plínio diz. Eis porque, ele vai citar uma frase, essa frase é de João 23, não se espantem. Mas quando ele leu isso aqui em 61, o que acontece? João 23 ainda não tinha deitado tudo aquilo que ele pôs para fora, que foi altamente censurável, inclusive ele quem convocou o concílio. E o concílio foi o oposto disso que está aqui. Mas Dr. Plínio, comentando para o povo, ele achou melhor usar o comentário do Papa para endossar os comentários dele e mostrar que, no fundo, ele tinha o mesmo espírito da igreja. Então, veja só, diz o João 23, eis porque o melhor que se possa desejar é a fidelidade a essa tradição que se chama a cultura cristã. Olha que coisa interessante, ele diz que é o melhor que se possa desejar. No entanto,
quando ele soltou o concílio, ele disse que a cadeira da igreja estava cheia de poeira e que precisava sacudir a poeira. Uma contradição. Quando se adotam as formas modernas para tornar acessível a cultura cristã. Então, eu repito só para pegar o sentido. Eis porque o melhor que se possa desejar é a fidelidade a essa tradição que se chama cultura cristã, quando se adotam as formas modernas para a tornar acessível. O que são essas formas modernas para tornar acessível? Para mim não fica muito claro. Se aí, quando usa a expressão moderna, você já não entra alguma concessão à televisão e coisa do gênero. Mas aí ele explicita: esplendor do culto conservado na linha severa e muito pura, robustez jurídica e moral das instituições civis, e, enfim, amor do belo artístico, que confere uma nota poética às aldeias mais humildes, dando-lhes um estímulo à cortesia e à dignidade da vida. Então, veja que esses vários fatores aplicados numa sociedade, a beleza, o pulcro, a robustez moral, jurídica, né? A severidade, a pureza, tudo isso, no fundo, estimula a cortesia, que é o relacionamento elevado entre as pessoas, e a dignidade da vida. Veja como é interessante. Bom, esta parede que está sendo vista aí, essa é uma parede que na realidade, é uma pichação. Se quiser, é um grafite dessa cidadezinha que nós vamos comentar. Veja hoje o que se picham nas paredes. Só tem coisas que absolutamente não tem, são monstruosas. Então, o doutor Plínio diz: com essas palavras de ouro, o Santo Padre João XXIII define as condições para que as obras de arte produzidas em nossos tempos possam ser consideradas conformes à tradição que se chama cultura cristã. As obras de arte, elas têm que ser consideradas isso. Se elas ofendem a tradição cristã, elas têm que ser rejeitadas. Se elas se harmonizam com a tradição cristã, elas têm que ser aceitas. Não devem elas, as obras de arte, ser o contrário, chocante, berrante, cacofônico, amoral e extravagante do passado cristão. Bom, hoje em dia, se nós saímos na rua, é um horror. Tem tudo isso aqui num grau exageradíssimo. Bem, continua. Mas uma produção nova, na arte religiosa e civil, que contenha em constante ascensão os valores perenes da civilização católica. Quais são esses valores? Senso moral, amor ao belo, esplendor severo e puro, próprio tudo ao estímulo da cortesia e da dignidade da vida. Veja como está descrito, com poucas palavras, uma clave para se viver numa sociedade. Quem lê estas frases e pensa no amoralismo cínico e no ódio ao belo de tantas obras cuja modernidade consiste em apresentar formas disparatadas e cores delirantes, em induzir o espírito a divagações loucas ou em produzir nele impressões chocantes e desequilibradas, não pode deixar de reconhecer quanto discrepam do sentido verdadeiro da tradição cristã, como foi no passado e como se conserva viva em nossos dias. Quer dizer, tem aspectos da tradição em nossos dias que ainda são restos dela. Isso ele comentou, 61. 61 são 60 anos atrás, 62 anos atrás. As coisas mudaram enormemente. Esse quadro que está aí, que nós estamos vendo, que é medonho, hoje em dia, ele é inofensível, é inócuo.
comparação com o ambiente como está hoje. Então, não pode deixar de reconhecer quanto discrepam do sentido verdadeiro da tradição cristã, como foi no passado, e como se conserva viva em nossos dias. Destes altos e olvidadíssimos, quer dizer, esquecidos princípios, o Santo Padre desceu a um exemplo concreto. A poesia de aldeias humildes que contribuem para proporcionar ao povo os valores de cortesia e de dignidade de vida. Vejam só, essa é uma aldeia, e olha a decoração de paredes, olha esses pequenos, não sei se são window box, são pequenas terraçozinhos para a pessoa sair e olhar a rua, e olhar. Veja como isso deu uma graça, é de uma beleza, tem uma ornamentação, tem colorido, tem mais tudo feito com classe, com categoria, não? E isso favorece, então, ao povo os valores de cortesia e de dignidade de vida. As pessoas vivem no ambiente assim, elas são propensas a se tratarem com cortesia. Enquanto ambientes que não tem nada disso, acabou a cortesia, acabou tudo. Bom, aqui está um casal suíço, não? E, enfim, tem caras que estão satisfeitos, embora eles são da atualidade, mas estão vestindo trajes tradicionais, folclóricos dele. Então, eu volto aqui só para pegar a leitura. Que contribuem para proporcionar ao povo os valores de cortesia e de dignidade de vida que numa civilização católica não são o privilégio da aristocracia, mas que a arte animada pelo espírito cristão deve favorecer em todas as classes sociais no modo que é próprio a cada uma delas. Esses daqui não são nobres, são populares. Os nobres ainda são mais refinados do que isto. Então, isso eleva todos, né? E cada um na expressão da sua própria classe. Por toda a Europa, florescem, não há outra expressão, florescem como flores, aldeias assim, há um tempo fontes, relicários e sementeiras de uma vida de alma admirável, própria a um povo que não foi transformado em massa. Então, uma cidadezinha assim, uma vila, uma aldeia, as almas que vivem aí dentro, elas têm um estímulo a ter uma vida espiritual aí dentro, né? A vida de alma, não é só de corpo. Elas têm encantamentos, elas têm alegrias, elas têm respeito, elas têm, enfim, um monte de fatores que este ambiente induz e que são assim, reflexo ainda da tradição de um passado longínquo, mas que perdura até hoje. Como teriam a lucrar na consideração destes exemplos tantas das cidades de nosso interior, as quais a penetração do espírito revolucionário, todo materialista e utilitário, privou desde o nascedouro do encanto de São João del Rei e de Congonhas do Campo, em Minas Gerais, as duas. E de, isso aqui, Embu, em São Paulo, etc. Quer dizer, então, ao invés de haver muito mais cidades com características assim, não. Acontece que as cidades perderam aquela característica e a maioria das cidades, tirando as pessoas que me ouvem, que estão assistindo, tem umas cidades que são muito fracas do ponto de vista de espelhar o maravilhoso, o grandioso, o moral e etc. Veja que interessante, o Rio Reno tem uma curva dele, e aqui tem essa cidade, que é a cidade
de onde tem as fotos assim, anteriores, né? Uma aldeia. Stein am Rhein. Simples. Pedra sobre o Reno. Pedra junto ao Reno. É uma cidade minúscula na Suíça, mas cheia de poesia. Olha só. Veja que graça seria viver numa aldeiazinha dessa. Não é? Seria como que um paraíso. Onde, como se vê na foto, tudo convida à existência cristã digna e cortês, de que fala o Papa. Na realidade, o Tolkien está usando o que o Papa disse, que foi verdade, mas está usando para dar razão para ele. A pequena praça do mercado. Senhoras e senhores, isso é uma praça de mercado. Afável, tranquila, marcada a fundo pela seriedade do Paço Municipal do século XVI, que eu creio que esse que a gente vê bem em frente, né, creio eu, representa o aspecto citadino da encantadora localidade, o aspecto da cidade, lá da encantadora aldeia. E essa praça é praça do mercado, porque o pessoal armava o mercado com umas feiras livres. E assim faziam as compras e vendas, né? Porém, como toda aldeia verdadeira, Stein am Rhein é mais uma aldeia que uma cidade, ela deve ser vista não só em si mesma, mas também em função do campo. Quer dizer, a gente não encontra uma coisa dessa incrustada no meio de uma megalópole. Não, ela tem seus contornos pequenos e está inserida no campo, ela tem aspecto do campo. Veja só, a foto ao lado nos mostra como elemento integrante da paisagem bucólica, que seu campanário altaneiro domina, enquanto as habitações populares, confortáveis e alegres, parecem aconchegar-se filialmente junto à igreja e mirar-se satisfeitas de si, da paisagem e do Criador cheio de bondade, na placidez límpida das águas do Reno. Veja como o Dr. Plínio descreve, né? Esse conjunto aqui, me pareceu que as casas populares parecem aconchegar-se filialmente junto à igreja e mirar-se, satisfeitas de si, da paisagem e do Criador, que as fez, cheio de bondade, na placidez límpida das águas do Reno. Reno é o rio, evidentemente. Arte, poesia, dignidade e amenidade de vida, frutos exímios dessa tradição que se chama cultura cristã. Tradição que não é apenas um vestígio do passado, mas um valor perene a inspirar o presente e o futuro. Veja que roupas interessantes essas roupas. São roupas folclóricas, não é? Quanta dignidade, quanta respeitabilidade, quanta coisa. E como isso promove um convívio elevado, respeitoso e tudo. Né? Bem, com isto, nós vimos o tema de hoje. Agora eu gostaria de saber se alguém quer dizer algo, se quer comentar algo, se isso ajudou em algo.